Hoje eu vou ler para vocês um comentário aqui que eu recebi no Instagram, que foi postado no grupo da Gina Indelicada, uma mulher que disse isso. E aí, qual a traição mais cabeluda que vocês já fizeram ou ouviram falar? Eu já menti pro meu ex que meu sugar daddy era meu pai de criação, entre aspas. Saíamos nós três juntos. Meu sugar era acho que milionário, né? Pagava tudo. Meu ex ostentava com camarote, champanhe, roupa de marca, tudo. Até chorava nos braços do meu amante quando estavam bêbados nas festas. Chamava de melhor sogro do mundo. E eu que sofria pagando com xerecard. Emoji de risada. Isso faz tempo, não sou mais assim. Vocês dão risada porque não viram o boi bravo depois que descobriu que meu amante era meu pai. E eu queria comentar um pouco sobre esse comentário, que eu acho curioso, rapaziada, inicialmente falando sobre isso, beleza? É que assim, cara, uma coisa que criticam muito a gente aqui nesse conteúdo é que a gente generaliza toda hora, generaliza demais, né? Só que as mulheres, elas compartilham essas coisas entre as amigas dela, nos grupos, por exemplo, como esse da Gina Indelicada, que acho que é uma página no Instagram com mais de 4 milhões de seguidores, com certeza milhões, sendo exclusivamente mulheres. Essa página, ela costuma postar normalmente algumas coisas tirando sarro dos homens. Por exemplo, eles postaram recentemente um print de uma conversa do Belo entre a Graciane, que ele fala repetidamente pra ela que ele ama ela e tal, entendeu? E aí, cara, ela deixa ele no vácuo, né? E eles estão tirando sarro disso e tal. Como, por exemplo, essa mulher aqui tá tirando sarro dos sentimentos desse cara, né? E o que vocês têm que entender, rapaziada, inicialmente, cara, é que se você quiser saber sobre os segredos de uma mulher, entendeu? Não é na conversa com o amante dela que você vai descobrir quais são os segredos, entendeu? Não é no diário dela que você vai saber também os segredos que ela tem. Não é na conversa que ela tem, por exemplo, com o melhor amigo. É com as amigas que você vai saber os segredos dela. Os mais perturbadores que ela mantém escondido. E é isso que eu acho curioso, porque se a gente generaliza, nós estamos sendo irresponsáveis, alguma coisa assim, nós estamos sendo injustos quando a gente generaliza aqui nessa plataforma, né? Mas elas mesmas compartilham esses segredos entre as amigas, cara. Vocês entendem isso? Por que elas se sentem tão seguras em compartilhar isso entre elas? Não só com amigas pessoais, mas com um grupo de mulheres exclusivamente, entendeu? Porque elas conhecem a si mesmas, elas conhecem a natureza feminina delas, que elas compartilham. Mas se a gente generaliza aqui, nós estamos sendo injustos. É burrice a generalização. Mas elas compartilham essas histórias no grupo de mulheres desconhecidas entre elas, cara. Porque elas conhecem a natureza delas mesmas. Mas aí você não pode generalizar aqui de outro lado, tá certo? E aqui você percebe, cara, que essas mulheres, por exemplo, tá certo? Elas não têm um pingo de remorso pelo sentimento ou pelo sofrimento desses homens, entendeu? Quando você vê na Gina Indelicada, por exemplo, elas tirando sarro que o Belo fica falando eu te amo pra Graciane. E até elas, aquelas que dizem que são fiéis, por exemplo, falam que jamais praticariam traição, o que quer que seja, elas não pensam duas vezes em tirar sarro de um homem que já foi traído chamando ele de corno ou de boi. É isso que é curioso, né? Eu não pratico traição, eu sou contra a traição, eu sou 100% fiel, eu sou contra a infidelidade, eu abomino a infidelidade. Mas eu não penso duas vezes em tirar sarro de um homem que já foi traído. É isso que eu acho curioso, cara. Um cara que é corno, por exemplo, ele é motivo de chacota, né? Elas não sentem remorso pela traição, ou elas também não sentem pena do cara que foi traído. É motivo de piada num grupo como esse, por exemplo. Isso serve para abrir seu olho, cara. Por que a mulher sente prazer em ver um homem sofrendo assim? Pela traição, por exemplo. Porque elas gostam de ver você com o ego ferido. Tô dizendo todas, entendeu? Mas elas gostam de ver você com o ego ferido. É isso que eu quero dizer. Elas sentem prazer em ver um homem com o ego ferido. Se uma mulher diz, por exemplo, que ela é contra a traição, mas ela dá risada de um cara que já foi traído, entendeu? Ela sente prazer por isso. Ou ela dá risada, por exemplo, quando uma mulher posta isso, cara. Onde que tá a coerência nisso? Isso é uma red flag, inclusive, rapaziada. A mulher que diz que é contra a traição, mas chama um cara de corno, tirando o sarro dele, entendeu? É uma dissonância cognitiva, é uma red flag. O que protege você de não ser traído por essa mulher, entendeu? Que diz pra você que ela é contra a traição, que abomina a traição, por exemplo, mas tira sarro de um cara que já foi traído. Como que você tá protegido disso? E aí, quando a gente aqui nesse tipo de comunidade, a gente critica relacionamento, envolvimento emocional, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, né? Dizem que a gente é traumatizado, dizem que nós somos frouxos, talvez, entendeu? Cara,
mas é isso que eu tô dizendo, porque isso aqui eu sei que não são todas as mulheres que vão agir dessa forma, cara, mas a capacidade que elas têm de agir. Qualquer mulher tem capacidade de agir dessa forma. Pra você perceber a extensão do poder que elas têm de te manipular e de serem dissimuladas contra você. Você percebe a extensão do poder que elas têm, cara? Conseguir contratar, por exemplo, ser contratada, né, por um sugar daddy e mentir pro ex dela dizendo que era o pai dela. Imagina o trauma que isso não pode gerar para um homem. Percebem isso? Imagina o tipo de violência psicológica que isso não pode causar para um homem. Mas as mulheres não causam violência psicológica. O caso de um cara que passa por isso daqui, que ele abraça o amante da namorada dele, entendeu? Ele abraça o cara, ele bebe com o cara, que ele acreditava que era o sogro dele, mas ele descobre depois que ele estava saindo com a namorada dele, cara. Isso é um caso de violência psicológica? Os homens não têm capacidade de fazer isso, entendeu? Isso aqui é um poder exclusivo feminino. Claro que tem homens que têm exceção e tal, mas essa história de sugar daddy é um termo exclusivo. Sugar daddy, você não vê muito o termo sugar mommy e tal, não é uma coisa muito comum. O cara ser um sugar baby, o homem ser um sugar baby, não é uma coisa comum, são mais as mulheres, cara. E o que endossou isso pra elas, pras mulheres modernas, rapaziada, foi o feminismo, cara. Entendeu? É nesse sentido que o feminismo falhou com as mulheres, principalmente. Porque o feminismo ele veio e trouxe pra elas, dizendo que elas podem fazer o que elas quiserem, ser quem elas quiserem, entendeu? E o que muito dessas mulheres modernas querem atualmente? Poder, dinheiro e luxúria. Justamente o que o sugar daddy pode proporcionar. E isso fica evidenciado no comportamento delas, por exemplo, em mídia social, quando você vê elas postando foto exibindo a sexualidade e tal, porque o objetivo principal delas, que elas querem, é paz, poder e luxúria. O ser humano de forma geral, rapaziada, o que o ser humano quer é isso. Homem também. Perdão, paz não. Poder, luxúria e dinheiro. O homem também quer isso. E o feminismo disse pra elas que tudo bem, faça o que vocês quiserem. Porque o feminismo não diz assim, você deve ser isso ou deve ser aquilo, você deve fazer o que você quiser. E a carne é fraca, tanto para homens quanto para as mulheres, cara. Só que as mulheres conseguem ter acesso a esse tipo de coisa porque a internet trouxe pra elas. Porque é o poder da sexualidade. O homem não tem. O homem não consegue fazer isso daqui. É muito incomum para um cara fazer isso. Então, quando a gente critica relacionamento e dizem que a gente é traumatizado, a gente não está falando que todas as mulheres são assim. A gente está dizendo que a maioria delas são capazes de fazer isso. É isso que a gente está dizendo. E como que você se protege disso, cara? A única coisa que pode proteger você disso, rapaziada, é esse tipo de conteúdo, por exemplo, que ensina você sobre esse comportamento, que ensina você sobre a extensão do poder que elas têm, de monetizar a sexualidade delas, por várias vias, não só prostituição. Hoje, rapaziada, atualmente, cara, vai ser muito raro daqui pra frente uma garota bonita acima da média não monetizar a beleza dela de alguma forma. A mulher moderna hoje, ela tem uma capacidade de monetizar a beleza dela, cara, surreal, entendeu? Muito extensiva. Não só fazendo programa e tal, cara, mas através de sugar daddy, por exemplo. Sugar daddy, beleza? É uma forma de a mulher monetizar a sexualidade dela, cara. A internet trouxe isso, as mídias sociais. Sugar daddy é uma plataforma de mídia social, por exemplo. Entendeu? E o feminismo, ele endossou isso daí. Ele endossou isso daí. Vocês entendem o que eu quero dizer, rapaziada? E como que você lida com uma circunstância como essa, cara? Como que você combate isso? Você não tem como. Não tem como, rapaziada, você vencer um jogo que foram elas que criaram, entendeu? Não tem como você vencer esse jogo. Não tem como você combater isso, cara. Você pode estar ciente disso. Você pode ter conhecimento disso, para impedir que você esteja vulnerável. E é por isso que o Rollo Tomás, ele fala que o homem mente mais, cara, mas a mentira da mulher é muito pior. Porque a mentira da mulher pode literalmente destruir a sua vida, entendeu? Como nesse caso. Imagina um cara descobre que o sogro dele, na verdade, era o amante da namorada dele, cara. O cara que ele abraçou, que ele bebeu, que ele chorou. Que ambos sabiam disso. E elas dão risada disso nos grupos delas, de mulheres e tal, e amigas. E atualmente, a capacidade que elas têm de fazer isso é muito arriscada para você, para sua saúde mental. É aí que vem o papel da Red Pill, entendeu? Prevenir você de sofrer esse tipo de dano. Não é que todas as mulheres vão fazer isso, mas a capacidade que elas têm, o risco que você tem em se envolver com uma mulher moderna. Que ela pode, por exemplo, ter um site, tá cadastrada num site de sugar daddy e falar pra você que o cara que ela tá saindo é na verdade o pai dela. E ambos mentem pra você, você abraça o cara. Imagine o dano que isso não pode trazer pra vida desse homem, cara, pra mentalidade dele, entendeu? E elas dão risada disso, não sentem remorso por você, não sentem pena de fazer uma coisa dessa com você, cara.
Porque um homem fraco, um homem com ego ferido, por exemplo, para essas mulheres especificamente, algumas delas também nesse grupo, entendeu? É prazeroso, cara. Elas sentem prazer em ver você com o ego ferido, entendeu? E como que você lida com isso, rapaziada? Como que você combate isso? Como que você joga contra isso? Como que você vence elas? A única forma de você vencer esse tipo de comportamento tóxico das mulheres modernas, rapaziada, é não participando desse jogo.